Bom dia, pessoal. Tô- Vou gravar aqui a primeira aula. Desculpe o transtorno por não colocar a aula no momento certo. Infelizmente, eu preparei 6 videoaulas hoje pela manhã e eu coloquei no YouTube. E quando fui observar ainda há pouco, estavam todas sem áudio. Eu não tinha configurado direito aqui o aplicativo. Mas vamos iniciar. Então hoje a gente vai continuar falando sobre as fontes de energia, as matrizes energéticas derivadas dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, o petróleo, que a gente já iniciou na aula anterior, que é um combustível fóssil oriundo que tem origem de restos de animais e plantas que foram soterrados há muitos anos atrás, né, milhares de anos atrás, foram depositados no fundo do mar e foram transformadas nessa substância viscosa que é o petróleo, né, de cor preta, né, gente? São as jazidas de petróleo, na realidade. Se extrai o petróleo onde tem a presença de jazidas de petróleo, né? E que inicialmente essa fonte de energia ela não era muito utilizada, né? Assim, explorada em larga escala para fins comercial. Na realidade, a exploração de petróleo para fins comercial aconteceu somente após a Revolução Industrial, quando descobriram, por exemplo, o motor a combustão, né? E aí sim, o petróleo passou a ser explorado e produzido, né, a larga escala, a exploração dos seus derivados, principalmente os combustíveis, né, que é o que dá maior valor de mercado, né, é o que dá mais lucro para quem explora, para as empresas que exploram o petróleo, né? Então, inicialmente, gente, então depois que descobriram o motor a combustão, que é o que faz os veículos se movimentarem, os carros, motos, etc. Lá no final do século XIX foi que segunda metade do século XIX foi que o petróleo passou a ser explorado e produzido em larga escala. E aí algumas empresas do setor petrolífero cresceram no mesmo ritmo de consumo. Algumas se tornaram transnacionais. E, inicialmente, algumas empresas, um grupo de 7 empresas dos Estados Unidos, elas criaram um oligopólio, né? E passaram a dominar a produção, aliás, a exploração, produção e comercialização do petróleo. Elas se uniram e passaram a atuar de forma combinada, né? Ou seja, formaram um oligopólio. E até meados do século passado, do século XX, elas dominaram a produção, exploração, refino e, e comercialização do petróleo, né, gente? Aí vocês podem. As empresas eram essas aí, essas que estão os nomes aí, entre elas algumas conhecidas, como a Texaco, a Esso e a Shell. São muito conhecidas. Essas 7 aí eram quem dominavam, né, a exploração e comercialização de petróleo. E mais tarde, algumas delas aí, vocês podem observar nos detalhes, que até se uniram, se fundiram com outra empresa, que é o caso da Esso, que em 1999 se juntou com a Mobil, formando uma única empresa, ou seja, a fusão das duas empresas transformou as duas em uma só empresa, para se tornar ainda mais forte no mercado. E aí, em 1960, para países que produziam muito petróleo, que se destacavam na produção de petróleo, criaram a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É uma organização, isso para quebrar o domínio da exploração e comercialização do petróleo, o domínio das empresas Sete Irmãs. A criação da
OPEP, na realidade, o objetivo era desmobilizar o poder das sete irmãs. Tem na página 55 do livro, vocês podem acompanhar, e explica isso aí, né, gente? Certo, aí tem os maiores produtores mundiais de petróleo, os países que mais produzem petróleo, que a gente vai analisar na outra videoaula.